Olá, olá a todos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um encontro do nosso ciclo de lives das mães do grupo Brasilidade, Famílias com Filhos Plurilingües. Chegamos ao nosso 7º encontro. Estamos conversando sobre o olhar das mães, sobre para a língua de herança na família e na comunidade. Esse ciclo de lives tem sido uma caminhada, né, que nós estamos fazendo, percorrendo histórias de mães expatriadas, com vivências tão variadas, mas com muitos pontos em comum. Cada uma delas nos contou até aqui como foi conviver e adaptar-se, né, em outra cultura, em outra língua, a lidar com as diferenças e aprender a viver em um mundo plural. Dando continuidade às nossas conversas, hoje também receberemos mais duas mães. Receberemos a Maria Luísa, que é uma mãe que nos contará sobre a descoberta da sua identidade e das suas raízes. É uma mãe muito presente no nosso grupo, nos nossos encontros, e também a Rose, que é outra mãe muito ligada às tradições culturais brasileiras, e ela dará o seu relato de como ela se reinventou aqui na Itália. Boa noite, Maria, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite a todas. A nossa conversa começa, né, por você, né? A Maria, ela é nascida em Salvador. Há mais de 30 anos ela mora aqui na Itália. Sua família é um exemplo de compromisso e de respeito de como viver numa diversidade linguística, cultural, em harmonia. Agora nós vamos conhecer um pouco essa história da Maria, a história da sua família, mas eu gostaria de dizer que, para quem está acompanhando nesses ciclos de lives, as histórias, né, das mães deste grupo, do nosso grupo Brasilidade, com o grupo, são histórias muito especiais. Quem teve a oportunidade de assistir já percebeu um pouco esse laço, essa relação que a gente tem. Mas, sem dúvida, essa história da Maria também, ela é muito especial pelo modo em como a Maria Luísa chegou, né, até o nosso grupo. Por isso que quando eu apresentei a Maria, eu falei da descoberta da sua identidade, e agora a gente vai saber um pouquinho mais dessa história, né? Então, Maria, eu gostaria de começar pedindo que você falasse um pouco, né, dessa sua relação com a língua portuguesa e com a cultura brasileira. Obrigada, Yara. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha história, porque é diferente das outras, porque eu fui adotada. Eu nasci em Salvador, na Bahia, mas eu fui adotada por um casal italiano. Então, fui criada como italiana, mas sempre senti que eu pertencia àquele mundo, que não era presente, tão distante da cultura italiana. Então, eu fui fazer uma viagem no sentido oposto. Eu fui tentar reencontrar as minhas raízes, a minha cultura, o meu país, porque eu nunca me senti somente italiana. Eu sempre me senti também, eu não sei se dizer mais brasileira, mais afrodescendente. Eu ainda não tinha aquela conexão direita com a minha cultura, porque eu não a conhecia, simplesmente. Mas eu encontrei uma associação, que é uma associação humanitária. Eu fico colaborando com essa associação que trabalha no nordeste do nosso país, do Brasil. E assim fui viajar pelo Brasil e nas comunidades mais pobres do Nordeste, eu conheci aquela cultura e me senti parte dessa cultura. Eu senti que, no final, eu tinha encontrado qual era o meu lugar, que não era um lugar errado, mas era o meu lugar, que é o Brasil. Então, eu me encontrei com essa língua. Eu aprendi a falar português, eu acho, em 15 dias, mais ou menos. Então, eu cheguei em Feira de Santana e comecei a brincar com as crianças.
e as crianças fazem tudo mais fácil. Então, eles me começaram a falar comigo naturalmente em português. Então, depois, eu acho, uma semana, todo mundo falava para mim: ah, você é argentina. Depois, 15 dias, todo mundo falava comigo: ah, você é paulista. E quando, depois de 20 dias, eu fui para o Rio de Janeiro, todo mundo me falou: ah, você é baiana. E foi a maior alegria da minha vida em relação à língua portuguesa. Descobriram a sua origem. Maria, com quantos anos você foi ao Brasil? Que você passou? 22, 22, você já era bem adulta. E conta já. um pouco da sua infância. Como era na sua infância? Aconteceu algumas coisas aqui que Então, eu, situações. sim, porque imagina, eu sou brasileira, mas todo mundo aqui na Itália pode entender que eu não sou italiana. Então, aqui tem aquele preconceito que toda gente preta é daquele país dos negros. E o país do negro é um país ideológico fantástico que não existe, na verdade, mas que aqui todo mundo acha que existe. Então, quando um italiano encontra uma pessoa preta, ele fala: ah, encontrei uma outra pessoa do seu país. Qual é o meu país? Aquele país. Todo mundo sabe que existe aquele país onde todo preto mora. Então, não tem aquele reconhecimento, não tinha aquele reconhecimento de ser italiana. Embora que eu falasse italiano direito, Com quantos anos você veio para cá, para a Itália, Maria? um ano e pouco. Então, nem tive condições de não falar direito italiano. Mas todo mundo achava que eu era estrangeira. E sempre fui considerada estrangeira por causa da minha pele, por causa da minha fisionomia, por causa do que eu sou. Então, na Itália, eu sou estrangeira. Quando eu vou para o Brasil, eu sou estrangeira também. Então, então, na minha infância, eu me sentia mais ligada às minhas origens como africana. Então, fiquei muito interessada para a história da escravidão, as condições dos escravos. E comecei a achar, porque a gente tem muitos modelos, aqui na Itália, depois de descobrir, como eu trabalho muito com o Brasil, especialmente com meninas adolescentes, que temos esse modelo dominante, que é um modelo branco. Então, bonecas brancas, atrizes brancas. A beleza não pode ser negra. A beleza é branca. Então, ai, você, todos esses cachos, por que você não faz um cabelo mais lindo? Mais lindo significava que não era como o meu. É assim, desse jeito. Então, foi um pouco difícil, especialmente porque naquela época aqui na Itália não tinha muitas crianças mulata, preta, morena, como alguém quer dizer. Eu sou muito orgulhosa, não somente de ser brasileira, que é a coisa mais importante para mim, mas sou muito orgulhosa do que eu sou. Eu sou afrodescendente, eu tenho aquela relação com a minha ancestralidade de muito respeito, porque o Brasil tem isso, tem muitas raças, muitas culturas diferentes que se integraram num país só. E os italianos ainda fazem um pouco de dificuldade para entender isso, né? Embora que eu seja também totalmente italiano e totalmente brasileiro. É muito interessante a sua história. Eu lembro quando a gente se conheceu que você me contou, eu sou de parte também, porque eu sou de Feira de Santana. Então, quando ela falou também que teve em Feira de Santana, aquilo já me senti aquela questão da identidade cultural, né? Eu falei, ela teve lá no meu espaço, na minha cidade, onde eu nasci, ela é baiana, então, assim, a gente teve um Tem filho, aquela ligação, né? um filho muito forte, né? Uma questão identitária muito forte, rápida. Maria, você já, na sua fala, né, você já descreveu um pouco, né, essa questão do seu resgate da sua raiz, como foi que você foi buscar, que realmente você fez um percurso, né, ao contrário, entre aspas. E
você falou também do reflexo disso, né, na sua infância, que você não se reconhecia. Então, esse seu momento no Brasil, né, você disse, não, agora eu entendi, né, quais mundos, porque, como você falou do nosso, no Nordeste do nosso país, mas tem também a outra parte, né, tem a nossa questão da ancestralidade, como você falou, da afrodescendência e da italiana também. Mas, assim, eu gostaria de saber, em relação às atividades do laboratório, quando você, porque você viu pela internet, né, a divulgação dessas atividades, e eu quero saber, assim, o porquê que você teve esse desejo de chegar até o grupo Brasilidade, de participar com a sua família das nossas atividades. Quando eu encontrei o grupo na internet, eu fiquei com uma alegria muito grande, porque para mim isso era uma dupla oportunidade. A primeira era de me conectar com uma comunidade, e a segunda era de fazer entrar a minha família, que nunca foi para o Brasil, que só conheceu para contos, não sei o que. A minha família nunca conheceu o Brasil ou a cultura brasileira. Então, para mim, foi uma ocasião muito importante, uma oportunidade enorme para as minhas filhas. Porque eu tentei muitas vezes, como eu nasci no Brasil, eu tenho também cidadania brasileira. E para mim era muito importante que também as minhas filhas tivessem, mas não somente no sentido de ter um passaporte brasileiro, mas uma identidade. Então, o Grupo Povo foi a oportunidade para elas de encontrar essa realidade de um jeito novo, porque foi um Brasil fora do Brasil, com brasileiros de culturas, lugares, histórias muito diferentes. Então, eu não fui para, eu não sei, uma creche na Bahia. Então, elas, sabe, elas encontraram crianças que, como elas, viviam essa, eu não sei como dizer, multiculturalidade, de ter um pai italiano, uma mãe brasileira, ou de viver num país que não era o Brasil. Então, para mim, foi uma oportunidade muito grande. E agradeço ao IAR, ao Grupo Brasilidade, para me ter acolhido com um carinho enorme. E na primeira parte dessa convivência no grupo, para as crianças foi um pouco difícil. Elas são um pouco tímidas, mas elas tinham uma dificuldade para se aproximar dessa cultura no início. Mas eu prefiro que você me faça as perguntas, senão me perco nas palavras. Não, se você quiser falar já dessa questão das crianças, que eu ia te perguntar, como é que foi o contato dela inicial e como é hoje, se você pudesse contar. No início elas eram um pouco tímidas. Sim, agora elas sentem muita falta dos encontros do grupo. Eles sempre me falam, quando a gente vai olhar fazer um piquenique com o grupo, com as outras crianças, com os brasileiros. E depois a mais velha faz, mas você também é brasileira. E agora, no início, elas tiveram aquela dificuldade de aceitar as raízes, especialmente com a mais nova, que agora ela tem 5 anos. Quando ela estava ainda na creche, algumas crianças faziam com ela, você tem a mãe que é negra, e isso criou para ela uma dificuldade muito grande. Então, ela não quis falar português, participar ao grupo, fazer outras coisas, porque ela falava, eu sou italiana, eu não quero ser como você, eu quero ter uma mãe branca, eu não quero ser brasileira. Então, foi um desafio muito grande com ela no início. Agora ela fala, eu sou brasileira também. Essa fala da criança é muito importante, porque a gente percebe, né, que ninguém quer se sentir fora do grupo, né? É. Então, assim, a importância, como você falou, do grupo para a gente conviver e ver quantas crianças têm, né, essa oportunidade, porque é uma oportunidade de conviver em mais de uma língua, em mais de uma cultura. Então, assim, o grupo, ele fortalece isso. Porque você começa a ver, meu Deus, existem outras crianças que vivem essa realidade
né? Que a mãe é brasileira ou que a mãe é chinesa, que são binacionais. Então, assim, isso o que fortalece a nossa comunidade é isso, dizer, gente, é uma coisa normal, não é só você, né? E aqui, ainda bem que no sul da Itália a gente vê muitas famílias, né, que são binacionais, ou que são de nacionalidades diferentes, mas ainda existem algumas questões, né, do medo, às vezes, do preconceito, né? Então, assim, a gente passa por essas situações. E teve uma pergunta aqui se não me engano, foi da Nádia, exato, que ela estava perguntando, como a gente está falando um pouco de preconceito, eu vou retomar essa pergunta, que ela está perguntando, você sofreu vocês estão vendo agora. aqui na Itália, mesmo sendo italiana? Sim, mesmo sendo italiana, muito. E de jeitos diferentes. Por exemplo, quando eu era criança, porque eu não era italiana para eles. Eu sou italiana, mas não sou italiana. Então, eu não era italiana por causa da cor da minha pele. Depois, porque preta aqui é galinha. Então, se associa a um conceito que não é muito legal, então. E negreta, aquele jeito de dizer que se associa muito a uma pessoa que pode ser explorada de qualquer jeito, em qualquer sentido. Então, eu tive que resgatar o meu próprio respeito. E depois, você não é italiana, ou ainda pior, você não é brasileira. Quisem tirar também a minha identidade para dizer, então, eu te aceito porque você não é brasileira, você é italiana. Eu não aceito isso. Eu não posso escolher entre as duas culturas. Porque o meu DNA é brasileiro, as minhas origens são brasileiras, eu nunca vou renunciar. Mas, do outro lado, a minha formação cultural é italiana. Eu não posso negar isso. Então, eu sou italiana, eu sou brasileira ao mesmo tempo e posso sofrer preconceito por os dois lados. Porque o preconceito é uma coisa, a gente falava com a Oyara um dia, o preconceito é uma coisa que sai assim. Isso não depende da cultura. A cultura pode ajudar a quebrar os preconceitos. Mas o preconceito é algo que nós aprendemos de um jeito subconsciente. Então, isso entra na nossa mente e faz nós olhar para o outro de um olhar que não é livre, que não é honesto. Então, e o preconceito existe para quem é italiano. E agora tem um outro preconceito que é bom. Por exemplo, agora eu estou trabalhando no hospital e todo mundo fala: ah, você é brasileira, então a gente precisava dessa alegria, que bom, porque a gente ama os brasileiros. Agora é positivo, mas tem muito. Porque, como se o Brasil fosse o lugar da alegria eterna, da dança, das mulheres bonitas. Eu sofro esse preconceito agora de um jeito mais leve, mas tem do outros lados. Também pelos brasileiros, porque eu não sou brasileira. Então, em cada cultura você tem uma possibilidade, né, de olhar, as pessoas têm uma possibilidade de olhar. Às vezes eu lembro que acontecia aqui, nos primeiros anos que eu vim morar aqui na Itália, uma vez aconteceu uma coisa que a pessoa, quando me falou, não percebeu, mas eu não me ofendi, né, mas me senti incomodada com aquela fala. A gente estava numa reunião, né, na associação, eu ia fazer um vídeo, chegou um senhor italiano, muito, muito esclarecido, muito distinto, e ele virou para mim e falou assim: você parece até italiana, até no modo que você se veste. E aquilo eu fiquei pensando, eu falei: o que significa? Sabe? Então, assim, às vezes a pessoa olha para você: ah, você não parece brasileiro. Então, são tipos, né, de senso comum, né, de ideias, né, de estereótipos que as pessoas têm. Mas eu acho que essas relações dessas famílias multiculturais, né, podem ajudar muito, né, nesse sentido de melhorar esse tipo de visão, né? E que bom que você hoje... Meu marido ama muito, então ele gosta, eu gosto de cozinhar de um jeito brasileiro, faço bolos de cenoura, faço coisas assim, qualquer coisa. Então eles escolhem como eles querem comer. Eu gosto muito dessa coisa. Quando ele vem para o grupo, ele come qualquer coisa, quer experimentar, quer conhecer essa cultura.
é sorte mesmo. Não, Da minha você falou do parte. seu marido, a gente precisa falar um pouco do seu marido, da sua família, né? Porque, assim, realmente, você sempre teve muito, você vê muito, de um modo muito sério, né? Essa questão da sua cultura, da sua raiz, da identidade, do respeito, né? E, de consequência, a sua família também. Porque o seu marido é um dos pais, né, ativos. Nós temos vários pais que são ativos, e ele é um dos pais ativos. Eu me lembro de uma vez em que você me ligou dizendo que infelizmente você não ia poder participar dos encontros, mas que seu marido iria levar suas filhas, porque o encontro era importante para a sua família. Eu nunca esqueci aquela sua frase. E naquele dia daquele encontro, foi um encontro bem especial, que viriam poucas crianças, estavam chovendo. E assim, nesse momento, eram momentos que eu parava e dizia, olha, a gente não pode parar de fazer o trabalho. Enquanto tiverem famílias comprometidas, né, com esse trabalho, com essa herança, e manter essa língua, essa cultura viva, a gente não pode parar. Então, assim, aquela frase que você falou realmente é uma verdade, porque passa a ser uma coisa importante para a família. Porque você poderia dizer, não, Yara, eu não venho. Né? Então, assim, é muito importante para a família e para a gente também, enquanto, no seu caso, enquanto eu expatriada e você enquanto de que resgatou essa sua história, né? Então, Eu assim, também me sinto expatriada, sabe? Eu sou italiana, Nádia estava dizendo, você sendo italiana, mas eu me sinto sempre expatriada. Eu tive a sorte de ter uma família muito aberta, muito inteligente, ótima. Quero agradecer a Deus por isso. Mas eu não quero fazer questões, mas eu tenho uma opinião. Por exemplo, na adoção internacional, eu não sou muito favorável. Por quê? Porque você tira uma criança de um contexto cultural. Imagina que seja italiano com italiano, mas ou europeia. É diferente. Mas o Brasil é tão longe da Itália, mas é tão longe culturalmente da Itália. Então, tem coisas que aqui não tem, que ali não tem. É um mundo diferente. Então, eu me sinto expatriada. Eu não posso recuperar a minha cultura aqui na Europa. Eu não posso recuperar a minha cultura aqui na Itália. Eu me sinto como uma árvore tropical em um vaso, sabe? É como aquela que eu tenho aqui no quarto. mas Tem essa árvore tropical colocada num vaso aqui em casa. Está bem, vive bem, cresce bem, mas não é a mesma coisa. Esse não é o lugar dela. Então, eu amo também a Itália, eu sou italiana, sim. Mas sou italiana porque foi tirada. Eu sinto essa coisa. Isso não é por falta de respeito da minha família, né? Porque eles me deram tudo. Eu amo meu pai e minha mãe com todo o coração, como cada um ama os seus pais. Mas eu me sinto muito expatriada. E me sinto expatriada demais que vocês. Porque, por exemplo, você liga para o Brasil, encontra sua mãe. Eu ligo para o Brasil, encontro a minha comunidade ali, encontro os colaboradores do projeto que estou seguindo muito, mas não encontro uma lembrança. Eu não encontro aquele cheiro que eu senti na minha infância, quando eu ligo. Eu tenho que voltar mesmo para senti-lo. Então, eu sou 2 vezes expatriada. interessante, eu nunca tinha pensado por esse lado. É muito interessante você falar isso, que é um olhar, né, de uma vivência diferente que você teve, né, da sua história. Teve uma pergunta aqui, acho que foi da Graça, a pergunta não, um comentário da Graça. Deixa eu ver se volta aí. E assim, aqui que ela disse, linda história, né? Parabéns por ter ido procurar as suas origens e por falar perfeitamente português. Quando eu conversei Obrigada. com a Maria Luísa, a gente já está quase nos minutos finais, mas quando eu conversei com a Maria Luísa a primeira vez, eu olhava para ela e eu fiquei me perguntando, mas Maria Luísa pertence a que mundo? Porque realmente ela fala muito bem português. Obrigada. Ela fala perfeitamente, lógico, o italiano. Ela é a nossa revisora
italiana, porque ela entende muito bem o português. Então, quando a gente escreve alguma coisa, a gente precisa a revisão para o italiano perfeito. Ela é a nossa revisora, porque quem melhor do que ela no nosso grupo para fazer isso? Mas realmente a gente fica olhando que você tem esse equilíbrio. Eu posso dizer, você é uma planta, né, tropical aqui na Itália, mas eu acho que você encontrou um terreno fértil, né, com muito sol aqui, e que você pode se adaptar muito bem, e que a vida te deu caminhos, né, que você construiu essa sua identidade de maneira saudável, porque mesmo você contando a sua história, é muito bom ver você hoje sabendo o lugar onde você pertence, onde você passou, onde tem a sua raiz, onde faz parte de você, e você perpetuando isso, passando isso na sua família. Então, acho que isso é importante também, né? Uma contribuição importante. Maria, se você quiser deixar algum recado, se quiser falar alguma coisa que eu não te perguntei, né? Eu queria que você deixasse um recado para as pessoas, porque o nosso tempo já está no finalzinho. Eu queria ficar conversando mais 3 horas com você, que a gente bate muito papo, mas aqui a gente tem o Eu nosso quero horário. agradecer todo mundo, porque a presença de cada um de nós nessa live, nesses encontros, embora que eu não vejo vocês, mas é muito importante, porque a gente tem que ficar ligadas sempre para construir para continuar reconhecendo a própria identidade. É um Papa que falava isso, o Papa Bento. Ele dizia que não tem integração sem identidade. Eu acredito muito nisso. Então, para se integrar num lugar, não é uma oposição de culturas, é um reconhecimento da própria e um acolhimento da outra. Mas você não pode acolher sem saber quem você é. Então, continuar nos nossos encontros, embora que vocês sabem que você é. Mas eu acho que isso abala muito a gente, né? Então, continuar numa comunidade brasileira que não impõe a sua cultura, mas vive e é orgulhosa dessa cultura que traz, ajuda muito a integração. Então, obrigada para esse projeto, para essa live, para esse convite também. Maria, eu te agradeço com muito carinho, porque eu sei que você hoje teve um dia cheio, você está trabalhando, fazendo turnos, mas a gente mudou a live porque você se disponibilizou, a gente se adequou aos horários que geralmente faz as segundas, então eu agradeço, né, também esse respeito, essa disponibilidade que você deu para a gente estar aqui contando um pouquinho da sua história, tá? A gente se vê no virtual e fora do virtual. Obrigada, beijo em todo mundo aí. Obrigada. Para vocês também. Vamos lá, agora vamos dar continuidade, né, ao nosso papo. A gente começa a conversar, as histórias, né, vão nascendo. Agora eu gostaria, né, de chamar a nossa próxima convidada, que é uma mãe também muito especial, que desde o começo participa, né, do grupo. A gente vai conversar um pouquinho com a Rose Tavares. Seja bem-vinda, Rose, boa noite. Oi, boa noite, grupo. Seja bem-vinda, Rose. A Rose, ela nasceu em Belém, né? Ela morou no Rio antes de vir aqui para a Itália. São 15 anos que ela mora aqui na Itália. A Rose, ela tem 2 filhas e ela é muito ligada às tradições da cultura brasileira. Pense numa mulher festeira, é ela. Eu conheci pessoalmente a Rose, então, no nosso primeiro encontro, né, do grupo, que foi um encontro que a gente fez com teatro, com música, com comida, e a Rose trouxe para esse encontro as suas doçuras, que a Rose trabalha com festas, faz doces, bolos, decoração maravilhosos, então foi nessa situação que a gente, né, faz artesanato também, então foi nesse contexto que a gente se conheceu. Então, Rose, eu gostaria de começar, né, pedindo que você contasse um pouco para a gente, né, de como é que você veio para a Itália, né? Conta um pouquinho da sua história para a gente começar o nosso papo. Ok, então. Eu vim para a Itália, não, como tu já disseste, 15 anos atrás. Por quê? Porque o motivo que quase todas nós temos, não, de vir para cá para tentar melhorar a nossa vida. Eu já estava morando no Rio, eu saí de Belém com 27 anos, eu era solteira, já tinha minha faculdade, disse, vou tentar a vida no Rio para tentar melhorar também, né? Uma cidade muito maior do que Belém e tudo, senti as diferenças e tudo.
Fiquei um pouco por lá, trabalhando e tudo. Depois tive uma filha lá. A minha primeira filha, ela é brasileira. E aí as coisas apertaram muito. Eu era mãe praticamente solteira, não poderia contar muito com o pai da criança, então era muito duro lá. Eu peguei, tive uma oportunidade, uma pessoa me disse: Guarda, se tu quiseres ir na Itália, eu posso te dar um apoio. Vai tentar lá, que lá tu pode ter uma oportunidade melhor. Aí eu peguei e disse: o que que eu tenho a perder? Não tenho muito a perder. Se não der certo, eu volto, mas já volto para a casa dos meus pais em Belém, porque sempre eu tinha aquela base, né? Então estava só, digamos, no Rio dando murro em ponta de faca. Eu disse: não, não, vou tentar, última tentativa. E vim para cá. Cheguei aqui com visto de turista. Fiquei 3 meses, mas eu senti muita dificuldade, porque eu não falava nada de italiano, e como nós sabemos, é que eles falam muito mesmo um napolitano, que tem gente que não sabe nem falar italiano, não? E eu esperava que aqui eu pudesse falar inglês, porque eu tinha estudado muito inglês e espanhol no Brasil. E eu disse: bem, todo mundo falava, Europa, Europa, né? A gente pensa que, pô, todo mundo vai falar inglês e várias línguas. E não foi assim, ao menos aqui em Nápoles comigo, eu não tive muito essa abertura de poder falar inglês e poder arranjar um emprego. Então foi essa a minha dificuldade maior nesses 3 meses, foi de justamente arranjar qualquer coisa que eu pudesse falar e trabalhar. Foi isso. Aí o que que aconteceu? Até tive umas propostas aí de trabalho, mas não achei que valesse a pena. Voltei para o Brasil. Mas nesses 3 meses que eu estava aqui, eu tinha conhecido já o meu marido, né? Que era amigo de uma amiga minha e tudo. Mas mesmo assim, não fui para o Brasil, ele foi atrás de mim, e depois ele foi uma proposta de voltar e ficar aqui com ele. E vim. E E aí, foi quando você assim. veio, como foi a experiência de trabalho? Você tentou continuar trabalhando com língua? Como foi que você... Então, o que que aconteceu? Quando eu vim, como eu já tinha visto como era mais ou menos a coisa por aqui, eu peguei e disse: ó, eu estava no Rio. Quando eu voltei para o Rio. Não voltei para Belém, voltei para o Rio. E aí fiz uns cursos lá. Eu disse: eu já vou fazendo outras coisas, porque com a minha faculdade seria muito difícil de eu recomeçar, porque eu teria que fazer tudo da capa, tudo do início. Então, eu já tinha uma certa idade. E o meu marido dizia: mas para que tu vai fazer tantos anos de faculdade, pagar, depois tu vai sair para o mercado de trabalho italiano já velha? Como a gente já sabe, né? Porque tudo tem sua época, o mercado de trabalho é assim, é cruel. Aí eu disse: poxa, tá bom, então vou fazer outras coisas. Aí fiz curso lá no Rio, assim, curso livre de balão, fiz de depilação, fiz alguns cursos. Eu disse: bora ver se vai dar certo lá. E nisso, voltei, né? Ok. Aí depois, meu marido disse: a minha filha tinha ficado com meus pais. Meu marido disse: vamos pegar a tua filha. Minha filha veio, e aí chegou a época dela fazer. Um mês depois que ela veio, era o aniversário dela, né? Aí eu já sabendo da dificuldade que era de encontrar as coisas aqui, eu trouxe muita coisa do Brasil, mas aí depois me veio essa ideia, eu digo: porra, não tem ninguém que faça essas coisas por aqui. E eu tinha um jeito, né? Nem sabia, fui descobrindo aos poucos que eu tinha jeito para coisa, para fazer coisa manual. Digo: ai, senhor, comecei a fazer, inventando, e daí veio a ideia de começar a trabalhar com festa. Por ver que aqui não tinha quem fizesse. Tinha na época uma pessoa, mas nem me lembro mais o nome dela, e depois não soube mais dela. E aí, aos poucos, eu fui trazendo, né? Fui trabalhando. Quando eu voltei já com o meu marido, que né, eu já fiquei morando com o meu marido, ele me ofereceu um trabalho. Ele me ofereceu um trabalho na cozinha, porque meu marido é chefe de cozinha. Eu disse: tudo bem, fui trabalhar na cozinha, lavando o prato, ajudando as senhoras lá, ele, alguma coisa fazia lá e tudo. E esse dinheirinho, o que que eu fazia? Investia nas minhas coisas de festa, mandava buscar tudo do Brasil. E assim foi. E assim você se reinventou aqui. Me E até reinventei. hoje você foi uma coisa que aconteceu bem no início, né? Quando você veio para aqui, e até hoje é, né, o seu trabalho aqui, né? Sim, sim. E então, assim, os caminhos, né? A gente pode dizer que os caminhos da Itália te conduziram, né, a trabalhar com festa. E foi aí também que se formou a nossa parceria, né? Porque além da Sim. Rose,
Também tem a Paula, que vai estar aqui no próximo encontro, ou daqui a 2 encontros, conversando com a gente, que também faz muitos salgados e tal, é cozinheira de mão cheia. E foi assim no começo, a Rose e a Paula participavam muito, muito das nossas atividades. Então, assim, elas tinham ideia de fazer o grupo, de fazer atividade, e a gente fez muita coisa legal juntas, né? Então, eu queria começar perguntando para você agora, Rose, qual é o significado dessas tradições brasileiras para você? O significado, eu acho que é igual para todo mundo, né? É nossa raiz, as recordações que a gente tem de uma infância, eu falando de mim, uma infância feliz, uma adolescência. Rose, eu acho que travou a sua transmissão. Rose, eu acho que a sua imagem travou. Tivemos um problema técnico. Da Rose está nos contando um pouco da relação dela. Entendeu? Voltou agora. Tinha travado. Voltou, né? Então, o significado de justamente reviver isso, né? Continuar a viver, que a gente não tem aqui, mas trazer um pouco para mim, para as pessoas que estão aqui e principalmente para minha filha, para as minhas filhas, não? Principalmente para a Melissa, que é a menor, que não conhece nada disso. A Marcela também não, que é a maior, porque veio para cá com 5 anos, não era nem, tinha 4 anos e pouco, fez 5 anos já aqui. E a Marcela, essa que é brasileira, não é que viveu, não se lembra muito disso. Então, isso para mim é que me dá muita de satisfação de poder fazer isso para elas verem como é as coisas. Tanto vocês conhecem a Melissa já participa sempre das coisas que eu faço. Marcela não, já é mais fora, mas Marcela, ela gosta também. Então, isso é importante porque também, justamente, começou a rolar muita gente, não? E converger todo mundo, todos os brasileiros, não? Nas festas de São João que a gente faz. Você falou, vou te interromper só um pouquinho aí. Você falou, quando a gente estava conversando, né, que a gente sempre bate um papo com as mães antes da live, você estava falando realmente em relação a essa questão da memória afetiva, né? Que você olhou para aqui e disse, aqui não tinha, então vamos fazer. E aí você disse uma frase que eu escrevi aqui, né? Que nasce tudo do que eu vivia na infância. Né? Justamente essas recordações que você tinha de coisas, né? De família, de grupo, né? De crianças, do brincar livre. E aí a gente olha e diz, poxa, meu filho, minha filha não vai viver isso também que eu vivi, mesmo ele morando aqui, eu não posso, né, criar essa oportunidade, né? Então foi aí que você foi lá e disse, podemos sim, vamos. Sim, Vamos. justamente. Foi aí que eu me uni com a Paula, né? Porque a Paula tendo uma casa grande e também gostando muito de festa, me uni com ela e veio essa vontade, nós duas juntas, de fazer alguma coisa assim. Mais Então, alguma coisa que justamente fosse daquele modelo que eu tinha em testa que eu vivi na minha infância. Entendeu? que respeitasse, né, essa questão do que você não Sim. era uma simples festa. E agora eu vou entrar bem nesse particular, né? O Arraiá da Pátria, né, que é as nossas festas juninas, é uma parceria no nosso grupo Brasilidade, né, com essas duas mães, com a Rose e com a Paula. Nós entramos, né, como apoio, como colaboração, mas, digamos assim, o trabalho, né, são delas, de produção, de tudo mais, que a Rose agora vai falar um pouquinho. Nós já fizemos 3 festas juninas, né, uma melhor do que a outra. Esse ano, infelizmente, a gente está guardando suspense para a festa do ano que vem, espero que ela possa acontecer. Mas eu gostaria, Rose, que você falasse um pouco, então, de como é a preparação desse evento, né? Quem é o público-alvo, como é que vocês fazem para chamar as pessoas, a questão da decoração. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. Tá. Olha só, então, como eu te disse, né, que é um modelo muito aquilo que eu vivi na infância, eu me lembro muito que tinha as barracas que vendiam as coisas, as decorações, ixi, é muito fresco na minha cabeça. Então, eu fui fazendo. Em termos de decoração, fui pensando, fui vendo o que eu podia juntar, porque tu também sabes que no Brasil a gente tem diferenças regionais. Então, a festa de São João, que era feita em Belém, e no Rio eu não vivia nada daquilo, não tinha. Então, era totalmente diferente.
Aí eu disse, tá bom, tudo bem, eu sei um pouquinho como é a festa nordestina, as danças, mas o povo do resto do Brasil não conhece as nossas danças que a gente faz na época de São João, que é uma dança muito amazônica, não? Então, eu disse, não, quero botar aquilo, um pouco de cada região, aquilo que eu conheço, tanto também não é que eu conheço muito do Sul, mas eu, sabe, fui procurar gente que pudesse fazer, não encontrei. Então, encontrava alguém do Nordeste, alguém, muita gente, eu também tive sorte de, aqui onde eu moro, ter muita paraense perto de mim, tanto que isso proporcionou a gente poder fazer o nosso grupo de dança, porque mora todo mundo perto e dá melhor para treinar. Agora, de resto, eu digo, eu queria as barraquinhas, eu queria poder proporcionar para outras brasileiras também de trabalharem nesse mesmo estilo, de montar as barraquinhas, sabendo que cada uma, não conheço todas as brasileiras de Nápoles, mas sei quem trabalha mais ou menos com aquilo lá, comecei a chamar, eu disse, olha, eu quero este estilo, que assim, todo mundo, isso une todo mundo. Então, vamos fazer barraquinha e vamos botar à disposição do povo. E é assim, vocês sabem, né, que fazer festa sem patrocínio é tudo muito suado. Então, é sempre assim. Até hoje, até essa nossa última festa, que a gente correu muito atrás de gente para patrocinar, mas patrocínio, o que é que eles fazem? Um pouco, dão um pouco uma ajuda. E cada vez que a festa é maior, muito mais gastos a gente tem, não? Então, eu acho que todo mundo reunindo proporcionou. Eu não posso dizer que a festa foi só eu, porque a alegria de todas as barraqueiras, as meninas que vieram e tudo, as pessoas que participaram é que formou a festa. Eu me lembro na primeira festa, Rose, que você dizia, não, eu vou chamar todo mundo. Quem era esse todo mundo para você para participar? Bem, então, todo mundo os italianos, né, principalmente, porque a gente tem que mostrar as nossas coisas para o italiano, porque, gente, a gente sabe que tem muita ignorância aí. Então, eles não, até mesmo aquelas pessoas italianas que viajaram para o Brasil não conhecem. Conhecem só Copacabana, ou então só ali Salvador, Ceará, e não conhece a cultura realmente. Às vezes até sabe um pouquinho, mas totalmente errado. Então eu disse, vamos tentar envolver esse povo todo, que a gente tem os conhecimentos aqui em Nápoles, veio gente até de outras partes, sinceramente, para nossas festas vieram outras brasileiras de outras regiões, mas principalmente eu queria que o italiano viesse. Isso era muito, assim, era aquilo que eu queria. Vieram, piano, piano, devagarzinho, está crescendo as nossas festas, eles estão vindo, está tomando proporção aquilo que eu queria, de virem, já vi até televisão, né, como sabemos, e aí eu acho que cada ano vai crescendo e a gente vai podendo mostrar a nossa cultura a eles. E mostrar que o Brasil não é só bunda, não é só sacanagem, desculpa a palavreada, No horário mas pode ir, produção. Assim, eu acho muito interessante que a proposta das meninas, quando elas propõem, além do São João, também tem o carnaval que elas organizam, é esse caráter, né, de dizer, de mostrar, olha, a gente vai fazer essa festa aqui da nossa cultura, quem quiser pode vir, pode chegar, pode participar. E nessa última festa, elas escolheram um espaço que realmente parecia que a gente estava numa festa de São João no Brasil, que era um gramado, e tinham todas as barraquinhas. A Rose fez uma decoração espetacular, tinha fogueira. A gente só não acendeu a fogueira porque faz calor, que aqui é verão. Mas, assim, se você olhasse, você dizia, eu estou numa festa realmente no Brasil. E tivemos esse ano até o trio, né, de sanfoneiro. Então, a gente pode dizer que a gente já faz quadrilha, fez casamento na roça. Cada ano a gente está acrescentando uma coisa. E o ano passado, realmente, eu acredito que não faltou nada para dizer isso aqui é uma festa junina, em que todas as culturas estavam ali festejando, se divertindo e conhecendo, né? Até porque o São João é uma festa tradicionalmente europeia. A gente só deu uma melhorada, né? Botando um pouquinho de ritmo, mas é uma festa deles. Então, a gente vê também, né, como São João, como uma oportunidade de dizer, olha, são culturas diferentes, mas a gente pode conhecer, a gente pode se divertir, a gente pode degustar pratos e bebidas, né, músicas diferentes. E tudo certo, mesmo estando da Itália, não tem problema nenhum. Então, eu acho que esse caráter, né, multicultural é um ponto, assim, positivo dessa festa. E eu espero que a gente continue, né,
realizando essa festa, sempre em proporções maiores, mas sempre num caráter de família, que como você falou, não é uma festa de São João qualquer, né? Eu lembro que na primeira festa teve uma apresentação sua do carimbó, que você fez questão de fazer. Depois, no outro ano, os grupos das mães se organizaram, as mães dançaram. Então, sem dúvida, as memórias afetivas que você tem, Rose, sua filha também está construindo, né? Com certeza, ela vai contar, né, para os filhos dela, para o marido dela. Ela vai dizer: olha, você sabe que a mamãe, quando era pequena, por causa da vovó, participava, né? Quem sabe se os nossos filhos, as nossas filhas não vão perpetuar, né, essas nossas tradições, né? Pode ser que a gente esteja semeando para isso, né? Que eles queiram viver também. E isso é muito importante, digamos, nós com as festas, tu com o teu laboratório, envolver os nossos filhos, porque o que acontece? Agora a Maria Luísa estava falando uma coisa que aconteceu com a minha filha, com a Marcela. A Marcela é como eu, ninguém diz que eu sou brasileira, todo mundo diz: ai, tu não parece uma brasileira, só porque eu não sou morena. Para te veres como é a ignorância, né, das pessoas. Mas ela, sendo clarinha e lourinha, ela sofreu também discriminação dentro do ônibus da escola. E uma vez ela chegou muito chateada, falando comigo isso e tudo. Então, chegou um momento da idade dela que ela tinha vergonha. Mas depois, justamente, passando a conviver com outros brasileiros e fazendo todas essas coisas que a gente faz, né, para tentar estar no Brasil, ela viu que aquilo dali não era um ponto de vergonha para ela. E é a mesma coisa com a Melissa, entendeu? Como ela foi em alguns, ela foi em todos aí, quando eu fui com vocês aí, não nos laboratórios, a Melissa. E ela viu que aquilo não era vergonha. Então, isso é importante, tanto o laboratório como qualquer coisa que a gente tenha a ver com a nossa terra. Não, e é importante a gente fortalecer, né? Essas raízes, esclarecer para eles, colocar para eles os lugares também que eles pertencem, porque não é uma coisa só que pertence à mãe, né? Pertence a eles também. E às vezes acontece que depois a criança cresce e ela, como a Maria Luísa, a gente vai procurar isso. Então, eu acho que quanto antes a gente começar a falar sobre isso, porque que uma tem o cabelo cacheado, não está com o cabelo cacheado, é importante, né? Saber de onde você veio. Todo mundo veio de algum lugar, todo mundo tem uma base, tem uma raiz, né? E a gente pode conviver e transitar em várias culturas e várias identidades. Então, sem dúvida, esse trabalho cultural, né, de vivenciar é muito importante, como a gente faz no laboratório, quando nós fazemos os nossos piqueniques, né, que é uma oportunidade maravilhosa para nós, enquanto pais, resgatar a nossa infância e viver um pouco com os filhos. Ali também a gente está construindo a memória afetiva deles, das nossas brincadeiras, né? Das nossas tradições infantis. Então, assim, é um trabalho que a gente vai semeando e a gente vê resultado quando os nossos filhos começam a perceber a que mundos eles pertencem. Porque eles não pertencem só a esse mundo, não pertencem só ao mundo de lá, né? No seu caso, sua filha veio pequena, que ela nasceu no Brasil, mas agora ela já viveu mais tempo aqui na Itália do que no Brasil. Sim. Então, são mundos que fazem parte dela, né? Como Maria Luísa falou. Mesmo a Maria Luísa tendo vivido pouquíssimo tempo no Brasil, né? Tem essa parte que é parte dela. Não tem como tirar. É a nossa identidade, faz parte da gente. Rose, não sei se você queria falar mais alguma coisa em relação às suas atividades, se vocês estão com algumas ideias para quando a gente conseguir voltar, ou vocês não pensaram ainda em relação a isso, para quando as coisas voltarem, digamos, ao normal. Não, a gente sempre, né, tem essa ideia já, é uma coisa fixa, é a nossa festa de São João e a festa de Carnaval. A festa de Carnaval que nós fizemos, não, esse ano, não é que veio tanta gente, não vieram, os brasileiros não, como se diz, prestigiaram muito, e estava muito bem decorado, relembrando sempre as nossas festas do Brasil e tudo, mas é uma coisa que nós vamos fazer novamente, até o povo vir para ver que realmente tem a ver com as nossas raízes, que não é uma coisa assim banal, que não é uma coisa de oba-oba. E é uma outra festa que eu quero sempre fazer, que é São João e essa. E fora isso, eu quero ver se eu consigo organizar isso que eu tenho também sempre, quando passa essa coisa de corona, as nossas feirinhas, como de comida, essas coisas, e apresentação. Isso eu queria fazer sempre fixo.
Do meu trabalho eu não quero nem falar, porque tanto eu quero o que tem a ver aí, essas coisas culturais que eu tenho em mente, que eu gostaria de Está sempre dentro do seu preservar. trabalho também, né? Que o É, seu trabalho, a Rose está dizendo que sim. legal, Rose, trazer os É, doces, sabores e lembranças do Brasil para a Itália, para as famílias. Parabéns. Não, mas o seu trabalho também, né, Rose? Porque, por exemplo, o estilo de decoração que você faz aqui na Itália é um estilo de decoração sim. que a gente usa no Brasil. E seus clientes são brasileiros ou são italianos? Eu tenho mais, logicamente, mais os brasileiros, mas eu tenho muitos clientes já antigos, fixos comigo, italianos mesmo, que já são fixos, fazem todo ano, os filhos crescendo, crescendo comigo praticamente. É Crescendo com você. assim. Mas isso é importante, eu acho que é importante a gente mostrar essa riqueza que a gente tem. É como a Maria Luísa usou, é uma oportunidade. A gente tem a oportunidade de mostrar algumas coisas e de conviver, né, harmonicamente, em harmonia. Você tem o seu estilo, se uma pessoa gostar, vem e faz a festa. Você tem os doces, faz a festa. Por exemplo, a questão do brigadeiro, não? O brigadeiro, para mim, podia não ter bolo em festa de aniversário, mas brigadeiro tinha que ter. A minha filha hoje é como eu. A primeira coisa que eu falo quando vai fazer alguma coisa é o brigadeiro. Então, assim, são coisas que a gente vai transmitindo que são importantes, faz parte da gente. Hoje lembrar, não, quando a gente ia na casa da avó, quando a mãe fazia o brigadeiro, quando fazia o bolo. Essa semana eu compartilhei que foi o onomástico de minha filha, e ela acordou, mamãe, hoje é meu onomástico, que é a festa que se festeja na Itália, do nome da pessoa, mas eu quero bolo de cenoura com brigadeiro. Então, isso é conviver, né? A gente não precisa brigar com duas culturas, a gente vive e aprende, respeita, né? Se enriquece. Esse é o papel da cultura. Rose, eu queria agradecer muito, né, a sua participação, muito você também ter dado a sua disponibilidade, né, a questão do horário. Eu gostaria de aproveitar aqui e agradecer todas as mães que participaram, porque cada um na sua dinâmica, nos seus horários, mas é muito importante que a gente conte, né, essas histórias, porque muitas mães, muitas expatriadas encontram em dificuldades, vivem situações e em alguns momentos acham, só eu que passei por isso. Então eu acho muito importante. Sempre que eu posso, eu divulgo tudo que se eu consigo, que eu tenho de experiência. E essas lives têm sido, eu tenho muitas pessoas entram em contato com a gente através da página, agradecendo, né, as riquezas das histórias e das situações, né? Ou porque se identifica, ou porque não imagina que poderia acontecer. Então, cada uma tem uma história diferente, mas tem pontos de encontros, né? A gente tem semelhanças nas nossas histórias. Somos expatriadas, somos brasileiras, somos mães, né? Então, assim, é muito importante. Então, eu agradeço mesmo por você ter aceitado, né? Topado daqui com a gente, contando um pouco da sua história. Obrigada a vocês, todas as mães do grupo. Quando puder, eu apareço aí, mesmo sozinha, ou com meu sobrinho neto. Seu sobrinho neto. Você tem que trazer agora o seu sobrinho neto. Ou então a gente vai formar o grupo dos adolescentes. É a nossa proposta para quando a gente voltar, a gente tentar formar de novo o grupo dos adolescentes. Mas é isso. E, Então, muito. Diga. e assim, eu queria também deixar uma coisa. Eu acho que a gente deveria também ter um tempo para a gente, para nós mães, para trocar as experiências, falar, entendeu? Sei lá, às vezes a gente precisa de alguém que nos entenda, entenda inteiramente a nossa língua, para falar, desabafar. Tem muita gente assim. Eu queria só dizer isso porque eu vivi uma situação, eu e a Paula, de desconforto, de muita tristeza com uma brasileira que entrou em depressão. Algumas pessoas souberam. E precisava de pessoas para escutar, para falar, mas infelizmente tomou um rumo muito devastador. Ela hoje morreu porque justamente não tinha amigas. Contava só comigo e com a Paula. Eu acho que o importante também é isso, reunir as mães para poder falar e falar do dia a dia. Às vezes estão precisando desabafar com alguém que entenda. E eu acho que deveria ter um Verdade. grupo Então, para a gente. isso que você está falando é muito importante e a gente já tinha pensado sobre isso. Infelizmente, a gente não conseguiu ainda fazer, mas um espaço, do mesmo jeito que as nossas crianças, elas se reconhecem enquanto grupo, nós também nos reconhecemos, né? Tanto é verdade que quando estamos juntas,
Muitas pessoas já falaram, né, que parece que a gente está no Brasil, né? Elas se sentem à vontade, porque a gente fala, a Raquel também falou, né, que ela pode falar, todo mundo vai entender do jeito que ela falar. Então, assim, isso é muito importante. Vamos mais uma proposta para quando a gente voltar, que espero em breve que a gente se veja, né, em paz, e aí a gente vai colocar também isso em prática. Obrigada, Rose. Obrigada Até a a próxima, vocês. espero até breve, né? Obrigada. Um beijo para todas. Tchau, boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Gente, quantas histórias, né? Quantas histórias, quantas riquezas. E, assim, é muito importante, né, a gente ter, se reconhecer, saber da nossa identidade cultural, né? Nos reconhecer enquanto grupos, né? Porque esse grupo une as pessoas. E hoje, essa semana, né, eu estava escutando um vídeo da Rainha Silvia, da Rainha da Suécia, que ela tem descendência, né, brasileira, a mãe dela é brasileira, o pai é alemão. E ela estava falando um pouco dessa questão das culturas, né? E ela fez uma comparação, né, dizendo que quando a gente tem um filho, a gente ama esse filho, acha que não vai conseguir amar, né, outra pessoa na mesma dimensão que a gente ama aquele filho, até o momento que a gente tem o segundo filho, tem o terceiro, né? E a gente percebe, né, que esse amor ele consegue ser igual para todos os filhos, né? Então a mãe não distingue um filho. Então ela falava isso em relação às culturas que ela pertence. Ela fala que o coração dela é brasileiro, que a mente dela ela sente um pouco mais alemã e que o todo dela hoje é sueco. Então, assim, é muito importante essa riqueza, essa oportunidade que nós temos, em primeiro lugar, enquanto expatriadas, e que nós damos a possibilidade dos nossos filhos também terem. Acho que as histórias de hoje vêm a contribuir, né, com esse assunto. E quando o repórter pergunta sempre para a rainha da Suécia, para Silvia, né, a relação, né, que ela tem no Brasil, né, o que ela lembra do Brasil, ela olha para o repórter, ela diz: eu tenho um pé de jabuticaba aqui. Aí ela fala: eu acho que eu sou a única pessoa que eu tenho um pé de jabuticaba fora do Brasil, né? Então, assim, cada um tem um modo, né, de recordar, de reviver essa sua raiz, de conviver, né, nesse mundo multicultural, nesse mundo plural. E eu gostaria antes de encerrar, agradecer a todas as pessoas que têm acompanhado esse ciclo de lives, agradecer a todas as pessoas que têm nos dado um retorno, né, dessa nossa conversa, dessa nossa troca, porque a ideia é essa, né, é trocar, compartilhar experiências. Então, muito obrigada a todos que nos acompanham, obrigada às mães do grupo, eu vi algumas mães aqui que estavam interagindo, muito obrigada pela participação de vocês também na live de hoje. Essa live vai ficar salva aqui na nossa página, e para quem perdeu alguma live, quiser assistir as outras lives, no nosso YouTube tem todas as lives desse ciclo de lives, então vocês podem assistir lá. As mães que participaram hoje, obrigada por terem se organizado, dedicado esse tempo para conversar com a gente. Semana que vem tem mais um encontro. Nós esperamos vocês na segunda-feira, no dia 26, para mais um encontro, para mais um bate-papo. Então, continue nos seguindo nas redes sociais, para quem não nos acompanha agora, nos acompanhe. E eu gostaria de terminar com uma frase relacionada à língua materna, mas eu acho que ela vai em todas as dimensões de cultura, né? Encontro na minha língua materna uma sobrevivência afetiva para viver longe do meu país de origem e conviver com a minha saudade. Tchau a todos, muito obrigada.